apareceu. Aí, agora sim. Então, boa tarde novamente. Coleguinha que ainda tá com o microfone e câmera ligado, vão desligar. Beatriz, desliga sua câmera, meu amorzinho. Se tiver algum coleguinha ainda com o microfone ligado, desliga pra tia, por favor, pra gente poder começar, tá? Então, vou colocar aí pra vocês o nosso cronograma de hoje, né? O que a gente vai fazer na nossa aula de hoje? Hoje nós vamos fazer a leitura das páginas 12, 13 e 14. A tia vai ler, né? Vocês vão ler para mim. Aí vou explicar. E nós vamos fazer juntos a página 15, tá? E nós vamos ter também hoje para casa. Mas não se preocupa não que depois eu volto aqui nessa tela e repito para vocês o para casa. Quem é que tá com o microfone ligado ainda para eu puxar a orelha? Vamos ver, Davi Ribeiro. Luísa. Vou puxar a orelha de Luísa e Davi Ribeiro, hein? Vão desligar o microfone. Então tá bom, meus amores. Então vamos lá então para a página 12. E lá na página 12 a gente vai dar continuidade. Já tem dúvida, mas eu nem comecei. Pode falar então, qual é a dúvida? É porque é sobre o para casa. O para casa vai ser caderno de atividades? O para casa vai ser no caderno de atividades. Mas depois eu volto para vocês conseguirem ver direitinho as páginas, tá? Antes de acabar a aula, eu mostro de novo para vocês, mas vai ser no caderno de atividades, páginas 71 a 74. Mas depois eu volto e mostro para vocês. Então, vamos lá. Na página 12, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já vem falando. Fala, meu bem. Quem ainda quer falar alguma coisa? Tem alguém que ainda quer perguntar alguma coisa? Então, que páginas da apostila? Página 12 da apostila de história. Tá na tela aí, ó. Tá aparecendo aqui na tela para vocês, ó. A tia já colocou página 12 e aqui embaixo, ó, história. Tá, meus amores? Quem ainda não abriu a apostila, então vamos abrir. Então, aí na página 12, a gente vai continuar um assunto que a gente já vem falando, né? Que é a respeito do café, da plantação de café, como que eram feitos, né? Esse processo todo, desde o plantio do café até ele chegar na nossa mesa, né? Qual todo o processo. E a mão de obra envolvida por trás disso. Yasmin, desliga seu microfone, por gentileza. Heitor também. Então, toda a mão de obra envolvida por trás, né, desse plantio de café, dessas lavouras de café. E começou lá atrás, né? Lá atrás, num período que os portugueses ainda estavam por aqui. Então, lá na página 12, a gente tem um texto e ele diz assim: a cafeicultura e os trabalhadores. Então, vamos lá. Quem do quarto ano A que gostaria de ler? Alguém que ainda não leu, que quer participar? Tia. Pode ler, então. Quem falou eu aí? Ah, Esther Laurete. Pode ler, Estherzinha. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Havia grandes propriedades Produtora de café. Oi, Esther, seu microfone ficou. estavam Aí. com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento. Isso aí, distribuição da mercadoria. Então, pessoal, vocês já podem grifar essa primeira linha aí, ó. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Foi e é até hoje, né? O café é um dos produtos mais comercializados, né, aqui dentro do Brasil e para fora, né? O Brasil também exporta para fora. Então, foi e ainda é. E essa comercialização, essa produção, plantação do café dependia de ter trabalhadores fazendo isso. Né? E não eram os portugueses que botavam a mão na massa, não, tá, gente? Agora, Davi, você tá com a mão levantada, você quer ler? Davi Ribeiro?
Você levantou a mãozinha, você está querendo ler, Davi? Sim. Pode ler então aqui, ó, o segundo parágrafo. No início, No início da cultura, da agricultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados. Algum tempo antes, os africanos em, em etnias iorubás e mais e bantus etnias foram forçados. e urubá, Você está voltando, Davi? Você já leu isso aí? bantus foram forçados Para o Brasil. para o Brasil, sendo transportados em navios em Condições péssimas. pelo Oceano Atlântico. Isso. Então, gravem essa informação, né? Os escravos, os africanos, né, gente? Vamos, assim, um modo de falar também eu acho que a gente pode mudar. Ao invés de falar os escravos, né? Os africanos que foram escravizados, foram trazidos para cá como escravos, eles eram de várias etnias. Diferente dos igual aos índios, né, que havia várias tribos com várias línguas faladas, aqui os escravos que foram trazidos para cá também não eram um único povo. Afinal de contas, a África é um país, né? Diferente do Brasil, a África é um continente. E dentro desse continente existem vários países, e cada país tinha o seu povo, com a sua própria língua, a sua cultura, o seu modo de vestir. Então, os africanos, pessoal, quando vieram para cá, eles foram separados, né, das suas famílias, vieram para cá nos porões dos navios em péssimas condições. Isso a tia já falou com vocês, né, em aulas anteriores. Então, alguns morriam pelo caminho. As condições de travessia, né, de lá para cá eram tão ruins que alguns africanos morriam no meio do caminho e eram jogados em alto mar. Outros chegavam aqui tão doentes e tão fraquinhos que não aguentavam trabalhar e também acabavam morrendo. Então, as condições, né, dessas pessoas que eram escravizadas eram ruins desde a saída lá da África, desde quando eles entraram no navio para vir para cá à força, eles já eram maltratados, né? Já vinham numa condição muito ruim. E aí, então, nós temos aí uma ilustração que mostra para vocês várias dessas etnias, né? Que foi que o Davi leu aqui, ó. Os iorubás, GG, malês, bantos. Esses nomezinhos diferentes são nomes de etnias. São nome de grupos africanos, né? Que existiam naquela época, né? Quando os portugueses resolveram trazê-los aqui para o Brasil para serem escravos. Então, continuando aí eu coloquei aqui, ó. Assim como os índios, os africanos eram divididos em vários povos, cada um com sua língua e cultura. Diferente do Brasil, a África não é um país, a África é um continente. Então, continuando lá na página 13, nós temos aí um outro texto, né? E aí, um coleguinha que ainda não participou, que tem vontade de participar, do quarto ano B, que fazer essa leitura aqui para a gente, pode ler, quarto ano B. Foi quem que apareceu para mim? Estela levantou a mão. Agora eu aprendi a ver quem está levantando a mãozinha assim quando a gente compartilha a tela, mas eu acho que foi Estela que apareceu aqui para mim o nomezinho. Se foi, pode começar a ler, tá? Foi Estela do quarto ano B, gente? Quem do quarto ano B que quer ler? Rebeca. Eu, Rebeca Vasselé. eu, tia.
Pode ler, Rebeca. Tia, minha mãozinha não tá funcionando. Ah, que pena. Cadê a Rebeca que levantou a mão? Gente, é do quarto ano B. Tem coleguinha do quarto A, do quarto C, levantando a mãozinha. Quarto B que ainda não leu. Ô, tia, Pedro eu acho que Henrique. você... Pedro Henrique Tofano. Pode ler, Pedro Henrique. Nas fazendas, produtores de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções, tanto na lavoura quanto das terras. Trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por capatazes e não tinham a liberdade de ir e vir ou Toda essa fugir. exploração. Pode continuar. Toda essa exploração. Ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos Severos castigos. castigos. Isso aí, muito bem. Então, essas pessoas podem grifar, tá vendo aí aonde a tia marcou? Vocês podem grifar aí na apostila de vocês. Essas pessoas, quando chegavam aqui no Brasil, eles eram separados em aqueles que iam trabalhar nas lavouras, né, nas plantações, aqueles que iriam trabalhar dentro de casa, né, nos afazeres domésticos. Trabalhavam mais de 15 horas por dia, então você pensa bem, né? Como que era? Exaustivamente, sol, chuva, não importava. Eles trabalhavam. Eram vigiados o tempo todo por um capataz. O que é o capataz, né? É aquela pessoa que ficava ali com um chicote na mão, vigiando, para que eles não pudessem parar para descansar, para que eles não pudessem fugir, né? Para que eles não pudessem conversar entre si, para que não pudessem, talvez, ali planejar, né, alguma coisa, alguma fuga ou algum ataque. Então, eles eram vigiados o tempo todo. E aqueles ainda que se arriscavam, né, a fugir ou tentar alguma coisa ou se recusar a trabalhar, recebiam castigos severos. Então era muito triste, né, a vida dessas pessoas que iam para cá para trabalhar como escravos. Então aí embaixo nós temos uma ilustração, né, como era o dia a dia dessas pessoas quando chegavam aqui no Brasil, né? Eles trabalhavam, ó. Então aí na apostila de vocês dá para ver melhor aqui na tela aqui tá meio embaçado, mas aí na apostila de vocês dá para ver direitinho. Então, ó, no Brasil, a tia colocou aqui, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração de ouro. Tempos depois, né, o trabalho de africanos foi explorado no cultivo do café. Então, os africanos vieram para o Brasil para trabalhar no café, né? Eles já estavam muito antes, vieram para trabalhar na cana-de-açúcar, né? Nas lavouras de cana-de-açúcar, na extração do ouro, né? Lembra? Nós falamos disso. E aí, com o passar do tempo, à medida que foram surgindo outros cultivos, os africanos já estavam aqui, já eram escravos. Esse trabalho foi migrado das lavouras de cana-de-açúcar para as lavouras de café. Então, continuando, nós temos aí página 13, a continuação, né? Oi, Átila. Quer falar alguma coisa, Átila? Mas agora apareceu a página ali, não sabia a página. Apareceu aí? Só tem 3 aulas? Oi? A tia não entendeu sua pergunta. Eu não sabia a página. Ah, sim! Agora você tá vendo aí a página 13. Então aproveita que você tá empolgada aí, Átila. Lê para mim esse parágrafo aqui, da página 13, que a tia tá mostrando aqui na tela, ó. Tá lá no final, depois da imagem. Consumido o café deve ser torrado e moído. Antigamente, utilizava-se pilão para moer os grãos de café. Isso, muito bem. Só que você leu aqui, né, o quadradinho, mas falta ler aqui o parágrafo, ó. Na produção de café. Nossa, porque tava lá embaixo, tem que Não tem problema não, meu amor. Pode ler agora, ó. Na produção de café. Na produção de café, todo o trabalho braçal é manual
utilizado por escravizados Envolvia desde o semeio, a colheita, até o processo final, não apenas de peneirar e secar os grãos ao sol, mas também de moê-los, ensacá-los. e transportá-los. Muito bem, Átila. Então, o trabalho escravo envolvia toda a produção. Os escravos, eles estavam envolvidos desde a plantação do café até o processo final, que era o transporte. Então, eles plantavam, eles colhiam, eles peneiravam, eles levavam para secar, depois de secar, eles moíam e depois transportavam. Então, o trabalho escravo estava envolvido em todo o processo, né, da produção de café. Laisa, meu amor, acho que sua câmera tá ligada. Desliga para mim, por favor. Então, continuando, né? Lá na página 14, nós temos aí a continuação, né? Os escravizados carregavam as sacas de café pela cidade, da estação ferroviária ao porto. E conforme mostrado a seguir, marcavam o passo com um sino ou um chocalho. Então, vocês podem ver que eles andavam longas distâncias, né? Com sacos de café nas costas, né? Sobre a cabeça, eles andavam longas distâncias. E isso, pessoal, como eu falei, o tempo todo sendo vigiados, né? Por uma pessoa que não permitia que eles parassem para descansar ou que eles conversassem entre si. Então, eles estavam o tempo todo sendo vigiados. E aí, eu coloquei aqui a informação que a produção de café só deu certo aqui no Brasil por causa do trabalho escravo. Infelizmente, é uma verdade, né? Uma verdade triste que faz parte da história do nosso Brasil, mas é uma verdade. A produção de café só deu certo, muito certo, né? Foi realmente vantajosa para os portugueses graças a essa mão de obra escrava, infelizmente. Então, agora vamos aos exercícios. Lá na página 15, nós vamos fazer juntos, né? Na verdade, começa na página 14, né? Nós temos que analisar essa imagem que está aí na página 14. Então, vamos analisar juntos, né? Essa imagem. Tia, Oi. aquela foto que você colocou ali é igual você e os seus gatos. Eu achei, menina. Tava procurando na internet alguma coisa para colocar, né? Aí eu achei essa daqui, achei muito bonitinha. Olha aí. Então, vamos lá, vamos analisar juntos essa imagem. O que vocês conseguem ver? Mano, meu Deus. Adriano, o que você consegue ver nessa imagem, Adriano? Fala para mim. Eu vejo um monte de criança carregando café. Pois é, parecem crianças, né? Eles têm mesmo a aparência de criança, realmente. Então, vamos lá, então, para a primeira pergunta. Né? Com base na leitura da imagem, ou seja, a interpretação que nós fizemos dessa imagem, quantas pessoas foram fotografadas? Quantas pessoas tem nessa imagem, pessoal? 10, né? 10 pessoas tem nessa imagem, 10 pessoas. E aí, como o Adriano observou bem, parecem crianças, né? Alguns parecem que já são adultos, mas tem alguns aí que parecem ser crianças. E aí a gente entra naquele assunto que a tia falou nas aulas anteriores, que vocês me perguntaram, tia, mas a criança também era escrava? Olha aí na foto. Sim, quando eles atingiam uma certa idade em que já pudessem trabalhar, eles também se tornavam escravos. Então, essa foto aí ilustra bem, né, esse assunto que a gente falou nas aulas anteriores. As crianças também trabalhavam como escravas. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem. De acordo com o que vocês... Eu já respondi. Só um minutinho, Davi. De acordo com o que você estudou, com o que a tia falou para vocês até hoje,
identifique o tipo de trabalho que está sendo realizado por essas pessoas aí na fotografia. Que tipo de trabalho essas pessoas estão fazendo? Produção de café. Exatamente. Quem falou? Pedro. Muito bem, Pedro. São Mineração de pessoas café. escravizadas trabalhando na colheita de café. Então, muito. Café, ele falou no trabalho de café. Oi, Átila. Não, é porque foi eu que falei. Ah, foi você? Ah, tá ok, então. Trabalho de café, mas também tá certo, né? Tá certo, tá certo. Então, são pessoas escravizadas no trabalho de café, na colheita de café, trabalhando com café. Também tá certo, tá, gente? Então, vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. E eu quero aí, ó, na questão número 2. Pensa antes, tá, gente? Dá um tempinho, pensa, porque tem coleguinha que precisa de um tempinho mais para poder responder. Em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? Não responde, pensa um pouquinho. Porque tem colega que às vezes quer participar, mas não dá tempo, porque já tem outro colega que já fez, já respondeu. Vocês são rápidos, que eu sei. Então, em que condições esses africanos vinham da África para o Brasil? De que maneira eles eram transportados? Com doenças, muito cansados. Mas como que eles vinham, Murilo? Como que eles vinham? Navios. Precária. Isso, muito bem, exatamente. Eles vinham em navios, né, nos porões dos navios e em péssimas condições, né? Chegavam doentes, chegavam cansados, eles mal eram alimentados, não recebiam comida e água direito. Então, a maioria, né, muitos morriam no meio do caminho, outros tantos chegavam aqui, já chegavam muito doentes, muito cansados. Então, a resposta aí, ó, eles vinham nos porões dos navios e em péssimas condições. Muito bem pro Pedro e pro Murilo, que responderam. Gente, quem quiser responder, pode responder, fica à vontade, tá? Mas é aquilo, abre o microfone, responde e depois desliga o microfone de novo, para não ficar dando interferência. Agora, a questão 3 é um caça-palavras. Eu adoro esse tipo de questão. É um caça-palavras, eu vou dar uns minutinhos, então, para vocês encontrarem. São 6 palavras a serem encontradas, tá? E são palavras... Só um minutinho, quem tá falando, só um minutinho. E são palavras relacionadas... São palavras relacionadas à atividade e produção do café. Então, quem tava falando, quem tava me chamando, apareceu aqui... Eu? Fala, meu bem. É porque eu tava pedindo pra você esperar mais um pouco pra me copiar dois. Ah, desculpa, mozinho. A tia volta, então. Desculpa, eu não ouvi, não. Tá bom? Aqui, vou deixar mais um pouquinho, então, tá, gente? Pra quem não conseguiu copiar. Desculpa, eu tô meio... Oi, Radassa. Mas se eles nem eram alimentados direito, como é que os portugueses queriam que eles trabalhassem? Pois é, né? Eu acho que eles não pensavam nisso, eles achavam que eles iam aguentar, né, de alguma forma. Então, eles não eram bem alimentados, não recebiam água, vinham amontoados, né, porque eram muitos, eles iam amontoados. Então, quando chegava aqui, a maioria estava muito fraco, não conseguia trabalhar, muito triste. Isso quando não morria e era jogado no alto mar, né? Ô tia, eu achei todas as palavras. Achou, Adriano? Então, aguenta aí que a gente vai já já. Fala, Heitor. São quantas palavras? São 6 palavras. Tia. Oi. Fala, Heitor. Tia, sinto pena. Oi, meu bem. Fala de novo. Cortou. Com fome e com sede. Você sente o quê? Sede? Eu sinto pena. Ah, gente, da onde que eu tirei isso? Meu Deus. Oi, Roberta.
Ana Luísa. Ô, tia, você tava falando Terminei. das crianças que os escravos trabalhavam, nas crianças escravas. Eu acho em alguma apostila minha que a partir de 8 anos elas começam a trabalhar, as filhas dos escravos. Isso, muito cedo, né? Você imagina, vocês têm o quê? 9 anos, 10 anos? Imagina vocês, a idade que vocês têm hoje, tendo que trabalhar pesado, né? Tenho 10, tia. Pois é, era muito triste, né? Eles não tinham infância, né? A infância deles era trabalhando. Fala, Ana Tia. Luísa. Imagina se o coronavírus estava lá, não tem? Como eles vão amontoados? E um monte ia estar. Ah, é, mas haviam outras doenças bem piores que o coronavírus, pode ter certeza. Tinha uma doença chamada, acho que é escorbuto, que é a falta de vitamina C, como eles não eram muito bem alimentados, né? Ô, tia, Tinha outras doenças. Então vamos lá. Oi, Pedro. tem uma doença na África até hoje. Ela berra 2 dias. É? Ah, é, tem mesmo. Acho que é o ebola, né? Você tá falando do ebola, eu acho. Tia, Pessoal, então vamos lá. Acho que já deu tempo, né, de todo mundo copiar. Doença tia. quase igual ao coronavírus. Peraí, só um minutinho, um de cada vez. Quem tá falando primeiro aí? Roberta. Fala, Roberta. Roberta? Gal, antiga. Oi, tia. Tá Oi, me ouvindo? tô ouvindo, pode falar. Ô, tia, eu ouvi falar que lá na África antigamente tinha uma doença que eles morriam em 24 horas quem pegava essa doença. Nossa, Em Portugal. nossa, verdade. Eu não sei qual é essa doença, não, que morre em 24 horas. Mas, gente, é só na África, tá? A gente tá falando assim, a gente tá falando da África porque a gente tá falando dos escravos, mas Ô, tia. sim, existem em qualquer lugar do mundo, tá? Ô, tia. Focar na África como foco de doenças, não, tá? A gente tá falando da África porque a gente tá tocando no assunto dos escravos. Mas existem doenças graves aí por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Vamos lá, então, já deu tempo de vocês copiarem as respostas na página aqui. Oi, Adriano. A doença lá da África é escorbuto. Não, escorbuto não. Escorbuto é falta de vitamina C. Os escravos tinham muito naquela época porque eles não eram muito bem alimentados, né? Então faltava essas vitaminas no organismo deles. Então vamos lá, na página 15, o nosso caça-palavras. Oi, Eu tinha Maria. visto sem querer que a senhora estava ali, a senhora mostrou duas respostas. Foi, verdade, confesso. Eu fui passar, né, de uma página para outra, acabei mostrando. Ai, olha, eu sou um dinossauro para mexer em computador. Tem hora que eu meio que preciso pedir ajuda. Pra mim, muito. Então vamos lá, pessoal. Tempo de todo mundo tia. achar 6 palavrinhas? Tá fácil, Tia, só né? Eu já achei já todas, já, tia. Pois é, tá fácil, não tá difícil não. Eu achei Só 5? São 6. 5, Pedro. Eu achei tudo. Ô, tia, pode passar a marca-texto? Pode passar o marca-texto. 6. Pode fazer só um contorno, do jeitinho que vocês quiserem, tá? Pode pintar com lápis de cor, fazer colorido, tia. igual a tia fez aqui. Eu fiz colorido, meu. Fala, Heitor. Minha mãe tem o mesmo computador que o seu. O seu é o Lenovo, não é? É. Como é que você sabe? Minha mãe tem o mesmo. Apare- Eu dela. Tia, meu também é. É, o meu é também. Então vamos lá. Primeira palavrinha aí, ó. Olha a primeira palavrinha que eu achei: transportar. Uma palavra bem grandona, tá vendo? Ó? Ela tá na segunda linha. Transportar. E aí, quem mais achou outra palavra?
Embaixo de transportar, peneirar. Embaixo de transportar, nós temos peneirar. Muito bem. Eu sei outra, tia. Fala pra mim, Davi, qual que você achou? Ó, vamos ver uma terceira palavra aqui, ó. Moer. Moer, ele tá em pezinho, ó. Plantar, Moer. Torrar. Torrar. Olha aí, ó. Colher. Colher. Em cima de colher, nós temos torrar. A minha só faltava moer. Então, ó, nós já temos aí 5 palavras. Falta mais uma. Qual que tá faltando? Um pouco embaixo de moer. Plantar, ó. segunda linha embaixo de mover. Isso. Estão vendo aí? Então, ficou transportar, peneirar, colher, moer e plantar. Agora, a gente tem que colocar na ordem essas palavras, na ordem em que as coisas acontecem. O que que vem primeiro? Vem peneirar, vem moer? O que que vem primeiro? Colocar na ordem. E aí, primeiro plantar, depois, Colher em primeiro. depois de plantar, colher, né? Tia. Oi, Luísa. Tia, sou eu, Liza. Fala, Laisa. Quando eu tava fazendo essa aqui, que é esse ponte. Você estava fazendo, cortou o seu áudio. Quando eu cheguei nessa questão aí do pontinho, eu tinha pensado se tinha que colocar. Tem que colocar. Tá cortando, meu bem, seu áudio. Tem que colocar na ordem que as coisas acontecem, ó. Registre as palavras encontradas, organizando de forma que indiquem a sequência das atividades. Entendeu? Então, primeiro você vai colocar o que acontece primeiro? Plantar. Depois de plantar, colher. Depois de colher, o que eles faziam depois que colhiam o café? Peneirar. Será que é peneirar? E depois de peneirar? Torrar. E depois de torrar? Vamos ver se a sequência é essa. Vamos lá, ó. Plantar, colher, muito bem. Peneirar, transportar, moer e torrar. Essa é a sequência. Beleza? Então, vou deixar aí, ó, para vocês copiarem a sequência, né? Das atividades numa lavoura de café. Então, plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Eu achava que transportar era a última etapa. É, eu achava que era. Edília, Oi? antes de moer, se torra. Pois é. Quem tá falando? Desculpa. Vovó Aparecida. Ai, Aparecida, oi! Olha só, eu também achei que fosse. Eu peguei essa resposta na apostila, né? Porque a apostila do professor já vem com a resposta. Mas eu também penso que antes de moer tem que torrar. Não é? Pois é. Eu concordo com você, Aparecida. Eu também acho que antes de moer tem que torrar, mas é a resposta que tá aqui na apostila, né? Ó, eu coloquei igualzinho tá aqui, ó. Vamos deixar assim, né? E o transporte também, né? Eu achava que transportar tinha que ser a última coisa, mas na apostila tá assim, então vamos deixar igual tá na apostila, tá, pessoal? É isso, conseguiram copiar a resposta?
Sim, tia. Conseguiram? Então, olha só, eu vou voltar lá no início para vocês darem o para casa, né? E nós vamos ter o para casa em casa. Eu já fiz o para casa. E o para casa é a página 71, 72, ó, 73 e 74 do caderno de atividades, do livro de atividades, ó. Tia. Foi na mensagem. Tá, pessoal? Então, anotem aí o para casa em casa, página 71. Vou repetir, hein? Página 72, 73, 74 do livro de atividades. É aquele livrinho fininho. Tia, pode escolher música? Parece... Gente, vocês estão escutando a professora falar? Sim. Pois é, porque tem gente que tá querendo passar por cima do que eu tô falando. Vamos esperar a aula encerrar, gente? Por favor. A tia ainda tá falando da casa, da matéria. E tem gente que tá falando de outra coisa que não tem nada a ver. Vamos esperar um pouquinho? Então, anota aí quem ainda não conseguiu anotar o para casa. Página 71 até a 74 do livro de atividades. A página 74, lá na página 74, é até a letra C, tá, gente? Ela foi fazer tudo, caiu tudo. Página 74. Ó, página 74 até a letra C. Ou seja, o número 5 e o número 6 não é para fazer, tá? Na página 74. Tia, posso colocar música? Quem é que tá me pedindo para colocar música? Eu, tia, Liza. Liza, a nossa aula já acabou? Desculpa, Liza, mas olha só, eu acabei de pedir licença. Você continua insistindo nesse negócio de música. Espera a nossa aula acabar, meu amor. A tia não sempre deixa no final da aula. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. Não pode querer atropelar a professora. Tá bom? Espera só um pouquinho. Então, quem ainda não anotou, tá aí. Aqui, ó, página 74 até a letra C, hein? Tia, nem precisa anotar. Tá lá no Oi, Luísa. Então é isso, pessoal. Vou encerrar então a nossa gravação. Vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Oi? Eu já fiz. Sobre o para casa, eu já fiz o para casa e eu fiz tudo. A página 74. Não fiz até a C, tem problema? Você fez a 74 toda? Porque Então, não tem problema. Não tem problema. Só que a questão 5 e a questão 6 é de um assunto que a gente ainda não falou, né? Que são os imigrantes. Mas não tem problema não. Se você já fez, deixa quietinho aí feito, tá bom, amor? Tia. Porque é de um assunto que a gente ainda não começou a falar. São os imigrantes. A gente vai falar na próxima aula. Tá bom, meus amores? Só um minutinho, então eu vou encerrar a gravação e vou deixar vocês tirarem as dúvidas, perguntarem o que vocês quiserem perguntar, tá bom? Então, beleza. Tia. Podem perguntar.